Olá, meus amigos, salve, salve! Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar um bate-papo aqui na Rede LFG. Daqui a um pouquinho, já temos aqui, deixa eu já fazer o convite para nossa querida convidada, amiga. Deixa eu convidá-la, professora Luciana. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal da Rede LFG, aqui no Instagram, para batermos um papo sobre um tema importante. Olá, doutora Luciana, como que está, minha amiga? Agora tá melhor. Muito bom. E Tudo você? bem com a amiga? Está me ouvindo bem, doutora Luciana? Sim, Está me ouvindo bem? eu estou sem o Ok? fone. Você está me ouvindo bem? Qualquer coisa ele está aqui do Estou. lado. Fone. Estou ouvindo bem sim, ok? Há quanto tempo nós não nos vemos, minha querida amiga? Tá Tudo bem? vendo? Graças a Sim. Deus. Tudo ótimo. E estamos com saudades das suas aulas na nossa pós-graduação da Rede LFG, ok? E estou com saudade também de gravarmos Vamos no... aula. Ainda bem Sim, que agora vamos ver tem esse espaço para podermos esse falar um pouquinho. canal online, verdade. Vamos ver se nossos estúdios reabrem o mais breve possível para voltar às nossas aulas nos estúdios para todos os nossos alunos desse enorme Brasil. Professora Luciana, deixe-me apresentá-la rapidamente aos que estão chegando aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, vamos falar hoje com uma pessoa, com uma advogada ilustre, que já foi presidente do IAPE, uma grande instituto de advogados previdenciaristas do Brasil, né? Se conduziu com maestria que lhe é sempre peculiar, né, minha amiga? E autora de livros também, livros na seara de direito previdenciário, e vamos bater um papo hoje aqui sobre o benefício assistencial, um importante benefício, um dos pilares da Seguridade Social. Não é isso, minha amiga? Muito boa noite agora oficialmente. Quero saber da colega, o que nós podemos aguardar hoje de novidades nesse benefício? E que benefício é esse? Gostaria de agradecer o convite, Hermes, de estar aqui falando de um benefício que eu trabalho com ele, eu estudo benefício assistencial e especialmente nesse momento que tantas pessoas estão precisando da concessão desse benefício. E tivemos muitas alterações de março até agora, muitas, então nós até focamos em alguns pontos, porque não daria tempo de falarmos de todas as alterações, Sim. mas que são Precisaríamos de horas para discorrer todos os pontos. Sim, e assim, De novidades, só das questões mais palpitantes e recentes, não é isso? só as de abril, só o que saiu de abril e maio, já daria algumas horas. Acompanhar o direito previdenciário, a Seguridade Social, não é tarefa para os fracos, não é, doutora Luciana? É verdade, é verdade. Então, eu trouxe aqui, fiz as minhas anotações e aí nós focamos em alguns pontos, né, professor Hermes, do que seria, nesse momento, o que seria talvez de mais interessante para os colegas advogados que estão nos assistindo ou para as pessoas que possam estar precisando desse benefício, porque tiveram alterações e algumas alterações muito Bem favoráveis. como, doutora Luciana, só interromper rapidamente, não só advogados ávidos pelas informações, bem como cidadãos que podem se interessar para obter esse benefício, mas também temos queridos alunos concurseiros, aqueles que almejam concurso público. E grande atenção, o benefício assistencial costuma ser indagado, principalmente de concursos do TRF, de magistratura, da AGU e também de analista e técnicos de tribunais regionais federais. É tema que costuma ser indagado. Fica a anotação aí da importância dessa live. Perfeito. Trouxe aqui a normativa que trata a legislação, depois saiu uma portaria, então vamos tratar com fundamento, com os fundamentos para estar falando aí para quem está nos assistindo. Vamos começar então? Vamos sim. Vamos começar com benefício assistencial. Será que eu posso só fazer uma pergunta para os alunos para os colegas que estão nos acompanhando?
Quem sabe a codificação, doutora Luciana, qual é a codificação desse benefício assistencial idoso e deficiente? Não responda. Enquanto a doutora vai falando, vamos ver se alguém sabe qual é o código desse benefício junto ao INSS. O código B alguma coisa para idoso, B alguma coisa para deficiente. Quem souber, põe aí, vamos saber se estamos diante de advogados ou de alunos concurseiros. Aqui a gente vai conseguir saber quem é quem que está nos assistindo, ok? Então, desafio, qual é o código do benefício assistencial de idoso e benefício assistencial de deficiente junto ao INSS? Se você sabe, marque aí. Aê! Carol! Pois não, doutora Luciana, já? Abraço, Carol! Pois não, doutora Luciana. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com a alteração que veio no dia 2 de abril de 2020 agora, que é a Lei 13.982. Então, a Lei 13.982 trouxe grandes modificações, várias modificações para a LOAS. A LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei número 8742. Então, a Lei 8742, no seu artigo 20, teve várias alterações por meio da Lei, então, 13.982, do dia 2/4 de 2020. E aí, já trago também, junto com ela, porque daí vamos falar dessas duas alterações, que ela já tem uma portaria, que saiu, a portaria número 3, do dia 5 de maio. 5 de maio de 2020, que vai do Ministério da Cidadania. Cidadania. Então, isso. Então, que é onde está a assistência social hoje. Está no Ministério, no organograma, na pasta do Ministério da Cidadania. Não é isso? Então, ao passo que a Previdência está no Ministério da Economia. Economia. Então, essa portaria conjunta número 3 é que vai falar dessa regulamentação nova do benefício assistencial. E o que mudou? Então, vamos lá. São várias coisas. Nós focamos para esse momento que estamos passando, que tem muitas pessoas precisando do benefício com uma emergência, porque nós estamos aqui nesse momento, essa pandemia criou essa situação, fez com que essa lei trouxesse uma possibilidade, então, de adiantar, de antecipar o valor de R$600. E aqui já falo desde o início, não é aquele auxílio emergencial. Não é o Corona Voucher. Não é o Corona Voucher de R$600 que está muito se falando. Não, é o benefício assistencial. Então, para aquelas pessoas que necessitem e que vão solicitar, que já solicitaram a partir do dia 2 de abril de 2020. E por que isso? Porque o benefício assistencial, quando é solicitado, o beneficiário ele tem que se submeter a uma perícia. Se for o benefício por incapacidade, o benefício do deficiente, ele tem que passar por uma perícia médica e a perícia social. E se for o benefício ao idoso, ele também se submete à perícia social. Então, de qualquer forma, para conseguir... A social para verificar a renda, se há miserabilidade. Justamente. Então, tanto para o idoso... A outra perícia... A outra, para o deficiente, ele tem que verificar além da renda, então a perícia social para aferir a renda, também uma perícia médica para verificar a deficiência. Além, falando essa deficiência que também é verificada pela assistente social, pela assistência social. Então, a pessoa que precisa do benefício assistencial, necessariamente, para ela ter esse benefício concedido, ela tem que se submeter à perícia. E como que fica nesse momento que as agências da Previdência Social estão fechadas? A pessoa precisa do benefício e as agências estão fechadas, não se consegue fazer essa perícia. Então, nessa situação é que veio a Lei 13.982 em 2 de abril, que trouxe essa modificação que as pessoas
que solicitarem a partir dessa data poderá, então, poderá requerer e receberá o valor de R$ 600 por 3 meses, sem passar pela perícia nesse período. Então, não é aquele outro benefício. E qual é a vantagem, então, de requerer a LOAS, o benefício assistencial, e não o Corona Voucher? Por quê? A pessoa vai requerer a partir do dia 2 de abril e vai receber os R$ 600. Quando as agências da Previdência Social abrirem, será marcada a perícia para essa pessoa. E aí ela vai ser submetida à perícia, se for o idoso, a perícia social, se for o deficiente, perícia médica e social. E aí, verificando que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício assistencial, será concedido o benefício assistencial no valor de um salário mínimo. E aí, então, como certo, um benefício mais vantajoso pecuniariamente, né? Que é um benefício, um salário mínimo, e aí pagará essa diferença dos R$ 600 para o 1.045. Porque eu tenho ouvido, por que eu vou pedir o LOA se eu posso já pedir o Corona Voucher? Por quê? Porque depois você vai receber a diferença entre os 600 e um salário mínimo. E aí, professor Hermes... E o Corona Voucher tem a duração também. Qual a duração do Corona Voucher comparando com o benefício assistencial? São 90 dias. Então, o que nós temos do Corona Voucher lá são 90 dias, são 3 meses. São 3 pagamentos de R$ 600. Da mesma forma que está sendo feita essa antecipação do benefício assistencial. Então, se recebe por 3 meses o valor de R$ 600, independente de análise, porque não é possível fazer essa análise nesse momento. E aí, posteriormente, é que será feita a análise através do médico e assistente social. A lei tinha sido omissa com a questão e se depois verificar que a pessoa não tinha direito? Vai ter que devolver, não vai ter que devolver? Esse é um tema importante, né? Um tema importante. Porque estamos falando de pessoas com baixo, né, poder aquisitivo, e restituir um valor pode ser um tanto quanto tormentoso. Existe essa possibilidade de devolução? Então, nós já temos a questão que é verba alimentar e tudo, mas a portaria já resolveu essa questão. A portaria conjunta número 3, ela já é expressa ao dizer que, mesmo após não sendo verificados os requisitos, não haverá a devolução desses R$ 600, desses 3 Então, não havendo o deferimento posterior do benefício assistencial, por não comprovação dos requisitos, a deficiência, né, por exemplo, não fica obrigado a restituir os R$ 600 que recebeu por mês até o seu benefício ser analisado. E onde que está isso, doutora Luciana? Onde que está? Isso está na portaria. Que é importantíssimo. Isso. A portaria ela é bem pequenininha. É a portaria conjunta número 3, que saiu no dia 5, saiu na semana passada. Então, portaria conjunta do Ministério da Cidadania com o INSS, número 3, de 5 de maio de 2020. Maravilha, bacana. 2020. E aí, uma questão que não ficou clara é o quê? E as pessoas que já requereram esse benefício antes de 2 de abril? A pessoa já tinha feito a solicitação, o requerimento, então ela já tinha data de entrada do requerimento, antes do dia 2 de abril. E aí estava pendente de fazer a perícia médica, perícia social. E aí, nem a lei, nem a portaria dispõe a respeito dessas pessoas que já tinham solicitado, requerido o benefício com data anterior. E aí, como fica essa pessoa? Porque ela já tinha requerido até antes, e ela está sendo prejudicada porque as agências da Previdência Social estão fechadas, ela não consegue fazer essa perícia. E aí, será que poderíamos pensar como analogia, como foi resolvido a questão do auxílio-doença? Poderia estar, então, enviando uma declaração médica
nesses casos de benefício assistencial, por exemplo, ao deficiente, poderia estar enviando? Será que vai ser concedido? Não temos ainda a regulamentação a respeito desses casos. O que tem é que as perícias foram adiadas até que as agências voltem a funcionar. Sim. Poxa. Mas, ou seja, já existe aí uma tábua de salvação bastante interessante para os que vierem a requerer o benefício, né? Essa antecipação desse valor com a dispensa, isso é importante frisar, da restituição se porventura não for comprovado, não houver o deferimento do benefício, né? Bacana. Isso mesmo. E aí, outras alterações importantes que vieram com essa lei, que é interessante nós falarmos, com relação ao valor. Porque o valor da renda familiar para concessão do benefício assistencial. Então, aconteceu muita coisa de março para cá. Então, eu vou falar o final como que tá, porque eu fui dar uma pesquisada, eu fui dar uma estudada como que tá, e aí tem muita gente falando que agora é meio salário mínimo, e não é meio salário mínimo. Então, isso é bem importante, porque como que ficou? O inciso 2 lá o inciso 2, ele foi vetado. E aí, olha que interessante. O artigo... Então, tá lá no artigo 20 da Lei 8742, é a que foi alterada. Que é a LOAS. Que é a LOAS, que foi alterada pela 13982. Aí consta lá, com a data de 2 de abril, que a renda familiar é de 1/4 do salário mínimo, até 31/12/2020. E aí, e depois? Como fica janeiro? Como fica janeiro? Nós temos que já pensar em janeiro, até porque já tivemos o show do Roberto Carlos, esse ano então já está praticamente encerrado. Então temos que nos preocupar com janeiro de 2021. Como que fica janeiro de 2021, doutora? A questão da renda. Então, está em aberto isso, Hermes. Está em aberto porque tinha o inciso 2 dizendo que a partir de janeiro de 2021 ficaria meio salário mínimo. Só que esse inciso foi vetado. Então, é algo que será necessário fazer não é nenhuma regulamentação, mas será necessário ter uma modificação legislativa, porque é a lei que ficou em aberto essa situação. Mas o que é importante? A renda mantém 1/4 do salário mínimo per capita. Não está meio salário mínimo. O que a Lei 13.982 trouxe é que eu até vou ler porque isso é bem importante, que o valor poderá ser de meio salário mínimo, ocorrendo de forma de escalas graduais, só que, vírgula, deferidas em regulamento. Certo. Que é especificamente, talvez, para esse momento de Covid, é uma opção que possui o Poder Executivo, não? Que não adotou ainda essa possibilidade. Não. Então, está lá no artigo 20A da Lei 8742, que prevê essa possibilidade, mas como está pendente de regulamento, não está valendo. Não editado ainda. Não, até essa data, 12/5/2020, 19/20, não foi editado esse regulamento. Pô, quem previdenciar em Seguridade Social, a gente nunca sabe, né? Se já foi editado a medida provisória. Enquanto estamos aqui, está acontecendo alguma coisa. Então, é bem importante isso. E uma outra questão interessante, Hermes, é com relação ao valor de
um quarto do salário mínimo é um quarto igual ou inferior. Porque Opa, isso então tinha temos novidade aí. Isso é bem Temos importante. Então, novidade. um salário mínimo para 4 pessoas, um quarto do salário mínimo per capita. E aí tinha essa dúvida. Um salário mínimo entra inferior, é superior, um salário mínimo? Como que é essa situação? Então, agora tem um parágrafo expresso dizendo que é igual ou inferior. Então, é um detalhe bem importante. Que aqui até chama atenção para quem é concurseiro, porque caía bastante concurso público. Era uma pegadinha na prova. Porque a lei dizia apenas, como que a lei dizia, professora Luciana? Como que a lei dizia antes que a renda mensal per capita tinha que ser o quê? Tinha Inferior. que ser inferior, Inferior a um quarto de inferior salário a um quarto mínimo. salário mínimo. Então, uma pessoa que recebe um salário mínimo na casa e tem 4 pessoas, não A poderia, renda é então, ter igual a um a quarto renda que igual a... inviabilizava a concessão. Então, é uma palavrinha aí que faz muita diferença para os Sim, beneficiários e em questão de concurso, muito provavelmente esse detalhe sim. ele apareça. Então, assim, essa lei 13.982 trouxe várias alterações aí para LOAS, bem importantes, bem importantes. Deixa eu ver o que eu Sim. anotei também. Fica só o registro, aproveitando, porque essa lei 13.982, ela saiu 10 dias depois da 13.981, que foi justamente a que levou para meio salário mínimo. E está com eficácia suspensa no Supremo Tribunal Federal, né? Que envolveu aquela derrubada de veto. Olha, tem história. O professor de Tem história. constitucional vai adorar esse tema, porque o que há de matéria constitucional, na Lei 13.981, havia elevado para meio salário mínimo de renda per capita, o presidente vetou, voltou para o Congresso derrubou o veto, não foi isso, professora Luciana? E aí Isso foi mesmo. editada na sequência a lei, na época de Covid-19, às pressas, muito rápido, restabelecendo o critério de um quarto, mas para o ano que vem, 2021, voltava a ser meio, começava a ser de meio salário, mas foi vetado para o ano de 2021. Ou seja, temos muito pano para manga aí para decifrar esse rolo todo que ficou, né? Agora, mais um ponto bem importante que a lei a 13.982 trouxe é a positivação, eu até coloco uma positivação da jurisprudência com relação àquela situação do Estatuto do Idoso, porque dentro desse um quarto do salário mínimo, a renda de um idoso que recebia também um benefício assistencial, ela poderia ser excluída, está lá no Estatuto do Idoso. E como que estava a jurisprudência? O idoso que recebe um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo também seria excluída essa renda. Ou um deficiente que recebe o valor de um salário mínimo também seria excluída essa renda. Para a gente conseguir visualizar isso, professora Luciana, então se nós tivermos um casal, marido e mulher, os dois sem renda nenhuma, se um recebe um benefício assistencial idoso, o outro também sendo idoso também pode receber. Porque a renda recebida por um não entra no cálculo, então não tem renda nenhuma, está dentro de um quarto salário mínimo per capita, recebem os dois. Isso. Aí, se um já está aposentado recebendo um salário mínimo, o INSS concede para a esposa que não tem renda e é idosa? Não concedia, por quê? Aí precisava de ação judicial. Precisava judicializar essa situação e aí, nas ações judiciais, já tinha um entendimento majoritário que também seria excluído a renda desse idoso que era aposentado e recebia um salário Qualquer mínimo. fosse a renda da aposentadoria? Um salário mínimo. E aí, De um salário mínimo. Um Aposentadoria por salário idade, aposentadoria por invalidez, de um salário mínimo. desde que fosse um idoso recebendo um salário mínimo ou um deficiente que fizesse parte do grupo familiar. E aí, no parágrafo 14 agora, parágrafo 14 da 8742 do artigo 20,
trouxe que agora o valor de um salário mínimo recebido por idoso advindo de benefício assistencial ou previdenciário e ainda um salário mínimo recebido por um deficiente será excluído da renda familiar. Isso aí... Isso faz com que o INSS administrativamente considerar resolva agora, o assunto. resolva quantas ações não serão, não vai mais para o Poder Judiciário. Agora será resolvido administrativamente. Então, isso foi muito positivo, muito positivo. É uma situação que que é preciso falar para as pessoas. É preciso... quantas pessoas estão nessa situação que já... E aí essas pessoas, elas são aquelas pessoas simples, que chegam no CRAS, o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e ela vai lá ver se ela tem direito a alguma coisa, alguma ajuda, e ela recebe um não. Não, já tem um membro da sua família que recebe um valor, você não tem direito. E aí ela fica com aquilo dentro dela, e para ela não tem direito. Então, agora é preciso falar disso para essa família. Tomara que assim que acabar tudo isso, as assistentes sociais que vão até as casas dessas pessoas, que as ajudem. A orientação, ainda mais nessa camada, né, mais humilde da população, realmente é extremamente importante, né? Informação. Sim, é uma tremenda novidade, o que vai ampliar muito a concessão desse benefício para idosos e deficientes. E aí, como que está sendo devido? Será, então, qualquer tipo de aposentadoria ou benefício assistencial para o idoso e, no caso do deficiente, benefício assistencial ou a aposentadoria do deficiente. Aposentadoria do deficiente. E aí, a importância, mesmo o deficiente que receba a aposentadoria do deficiente com uma deficiência leve. Eu fiquei pensando bastante nisso, porque o deficiente que recebe aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar, só que ele tem essa aposentadoria do deficiente. E a lei não distingue se é uma deficiência leve... Doutora, acho interessante, extremamente importante, a gente fazer um breve parênteses aqui, que a doutora tocou num ponto maravilhoso. A aposentadoria do segurado do INSS, pessoa com deficiência, não foi isso? É um benefício previdenciário. É um benefício previdenciário que existia antes da reforma e continua existindo depois da reforma da Previdência. Falou de deficiência leve, o homem tem que se aposentar com quantos anos de trabalho, de contribuição, com deficiência leve? 33 anos. 33 anos ele se aposenta. Tem atrelamento à idade, doutora? Não tem idade mínima e não tem fator previdenciário. Sim, e continua existindo mesmo após a emenda que fala número 103, não é isso? Professor Hermes, continua existindo e a possibilidade da conversão de tempo comum em deficiente, de deficiente em comum. Então, é um benefício muito importante. Para os advogados que estão nos acompanhando nesse instante, é uma temática das mais importantes que nós temos, não é, professora Luciana? Que é uma grande tábua de salvação. É fugir de toda a maldade que foi criada com a emenda número 103, a reforma da Previdência de 2019, não é isso? Sim, e agora aquela situação... como a gente está falando do benefício assistencial e eu trabalho diariamente com ele, professor Hermes, eu ouço, às vezes vem um filho com a mãe, a idosa, e aí eu falo que ela não vai poder receber o benefício porque ele mora na casa e trabalha. Vamos pensar que esse filho tem uma deficiência leve. Ele vai poder trabalhar, contribuir para a Previdência e a mãe vai poder receber um benefício assistencial. Porque o que eu ouço muito, professor, então eu vou parar de trabalhar para que minha mãe receba um benefício. Ou então, no caso do marido, quando eu tinha que entrar com a ação porque ele é aposentado. Ou então, quando ele trabalha.
eu vou parar de trabalhar para que a minha esposa receba o benefício assistencial. E aí vai contra todo o primado do trabalho, o princípio Sim. constitucional, toda aquela É uma intenção. motivação inversa. Uma motivação inversa. Então, assim, é muito importante essa aposentadoria do deficiente. E agora, então, pensar nele porque tem um reflexo aqui no benefício assistencial. Sim. Professora Luciana, deixa eu somente fazer aqui, primeiro, uma boa noite, muito especial ao professor Ézio, que nos assiste. Um querido amigo, um querido colega que está nos assistindo aqui, professor Ézio. Boa noite. E quero também, Boa nós temos noite. uma pergunta sobre essa questão. Tem aqui o doutor Ricardo César, ele pergunta, professora Luciana, numa casa com 2 idosos, com aposentadoria no valor salário mínimo. Então, 2 idosos, aposentadoria salário mínimo. E tem uma pessoa, um deficiente, integra a família. Então, 3 pessoas, um deles é pessoa com deficiência, sem renda nenhuma. Poderia ter o benefício assistencial nessa situação? Teve uma outra alteração que aí vai ao encontro dessa pergunta e respondendo ela, é que diz também que agora o benefício, nesse caso, os dois são aposentados. Mas Por a idade por e idade salário é uma mínimo. alteração que independe quantas pessoas agora recebam benefício assistencial na mesma casa. Então, tem pai, mãe e 2 filhos deficientes, os 4 podem receber benefício. É só uma alteração que eu lembrei aqui também que a 13982 trouxe. Bacana. Agora, nessa situação, 2 pessoas aposentadas, 2 idosos. A lei diz que a renda de um idoso no valor de um salário mínimo não deve ser computado. Então, eu creio que como ambos são idosos e recebem um salário mínimo, não entraria no cômputo a renda deles para esse filho deficiente que integre. É o parágrafo 15, né? O novo parágrafo 15. O benefício, prestação continuada, será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendido os requisitos exigidos nessa lei. Então, ele é devido a mais que um membro. Parágrafo 15. Aqui está falando de benefício e prestação continuada. Então, 3 pessoas que recebam o BPC na casa. Não é o caso da pergunta. Seriam 2 idosos. Sim, verdade. Mas aí entraria Aí tem o parágrafo o 14. parágrafo 14. O parágrafo 14, que o BPC ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos não será computado. Para fins de concessão de benefício assistencial a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda per capita. Então, poderíamos pensar aqui que não apenas ele está excluindo qualquer benefício de aposentadoria ou benefício assistencial da família, seja recebido por um membro ou por 2 membros da família. Ele não traz a necessidade que seja apenas uma única exclusão. Ele não traz essa restrição, né? E até porque, assim, o intuito do Estatuto do Idoso, especialmente do idoso, porque essa pergunta são 2 idosos que recebem aposentadoria, é a proteção do idoso. O idoso que recebe um salário mínimo é para os gastos dele. Ele não teria que dividir aquele valor que é um salário mínimo, que é para ele. Então, a ideia é o pai e a mãe recebem esse salário mínimo que é para a proteção dele. Então, não teria a ideia... os motivos do Estatuto do Idoso, do artigo que exclui o valor de um salário mínimo, seria essa ideia, a proteção do idoso. Então, dedicar um salário mínimo exclusivamente para esse idoso ou esse deficiente, não é isso? Né? Não partilhava em tese com outros membros da família, né? Justamente. Então, poderíamos sim permitir essa exclusão. Não há essa... Eu não acredito que o INSS vai implicar nesse ponto, não, viu? A pergunta do colega respondendo, não acredito que não, doutora Luciana, né? Realmente, a leitura do parágrafo 14, acho que permite a exclusão dessas 2 aposentadorias dos outros 2 membros da família. Eu creio também. Espero, professor, que não haja esse tipo de problema. Mas, assim, foi muito favorável teve vários pontos favoráveis nessa 13982 que
para os idosos e deficientes, especialmente essa da exclusão da renda. É uma lei que merece ser bem conhecida, bem aprofundada, que ela trouxe muitos pontos de relevo, né, professora? Sim, sim. E eu sei que a gente está no final aqui, mas assim, a lei, só para falar que teve essa. Após do dia 5, teve a lei 13.985 também. Então a gente está falando da 13.982. E no dia 7, teve a lei 13.985 também, que trouxe alterações no benefício assistencial. Então é um tema que está em constante alterações e não vai parar por aqui, porque ainda vai ter que ser julgado no Supremo aquela situação. Então, teremos mais novidades. A liminar na Lei 13.981, que foi obstada, não é isso? Uma liminar ministro Gilmar Mendes, né? Sim. Então, e a Lei 13.985, ela trata especificamente daqueles acometidos do Zika vírus, não é isso? Que tem a microcefalia com relação ao Zika vírus. E aí, especificamente o que traz é que as crianças, então, que nasceram de 1 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019, esse benefício, então, que já recebam um benefício assistencial, esse benefício será vitalício. O benefício será vitalício. Será uma pensão mensal vitalícia. E daí fala também da licença maternidade e salário maternidade para as mães dessas crianças, que será de 180 dias. Então, com relação à lei 13.985, trata do Zika. E depois, só para a gente fechar aqui, teve o provimento número 3, lá o provimento número 3 do CRPS, que é do dia 5. Interessante. O CRPS é o Conselho de Recurso à Previdência Social. É a segunda fase recursal dos requerimentos do INSS. Não satisfeito, pode recorrer para o CRPS, não é isso? Isso. Em questão assistencial, o INSS indeferiu, por exemplo, havendo recurso para o CRPS, que tem 2 instâncias, não é, professora? Isso. Então, especificamente com relação ao benefício assistencial que trata esse provimento número 3, é quando a agência nega um benefício assistencial para o deficiente. Quando é analisado um benefício assistencial ao deficiente, se verifica que a renda é superior ao limite legal, então que seria o salário mínimo para cima, um quarto do salário mínimo ou mais, já é indeferido esse benefício. A pessoa não é submetida por uma perícia, pela perícia. E aí o que acontece? Na verdade, acredito que já começamos numa triste realidade. Porque o ato administrativo deveria ser completo. Ele deveria abranger todos os aspectos já lá no ato embrionário junto ao INSS. Concorda, professora Luciana? Sim. Então, o servidor no INSS, como regra, já deveria verificar a deficiência, a miserabilidade. E não no primeiro aspecto, no primeiro ponto de negativa, já cessar a análise. Sabemos que em razão da quantidade, do volume, isso acaba acontecendo, mas não deveria ser assim, né? Até porque aqui quando se fala na miserabilidade, essa perícia social, ela é ampla nisso, não vai se verificar a perícia social, quando a gente fala no benefício assistencial, não vai verificar a deficiência, é aquela perícia mais completa, onde a renda não é simplesmente, pega o CNIS da pessoa e vê da família. Então, vai verificar outros aspectos ali da renda desse beneficiário. E aí não é feito isso, é só verificado objetivamente. E aí não tá superior, nega. E aí a pessoa, imagina essa pessoa, ela vai ter que recorrer. Como que ela tem? Eu fico imaginando essa pessoa sem um advogado, ela fazendo um recurso.
a dificuldade que ela vai ter. Então, professor Hermes, aqui falando um pouquinho para os advogados, eu ouço muitos advogados falando que não faz benefício assistencial, que não trabalha com esse tipo de benefício. Mas, assim, é muito importante o trabalho de um advogado especializado para esse benefício assistencial. Tem muita gente que precisa e que muitas vezes ela não chega nem a requerer, porque ela vai até um CRAS ou até uma agência da Previdência Social, ela não chega nem a requerer o benefício, porque já é barrado ali. Você não tem direito. Então, pede um monte de documento que a pessoa não tem. Não dei entrada porque eu não tinha o documento. Então, essa é o dia a dia desse benefício assistencial. Eu fico imaginando essa porque a clientela é uma clientela desprovida de instrução, né? Realmente. Eles não têm o RG, eles não têm documentos essenciais. Eles não têm os Aliás, documentos. que documento precisa? Temos novidade agora também, não é isso? Então, com relação ao benefício assistencial, além dos documentos essenciais, os documentos pessoais da pessoa, é essencial que faça o cadastro no CAD único. O CAD único. É essencial que tenha esse cadastro para que faça o requerimento do benefício assistencial. Só que esse cadastro está fechado agora. E eu pesquisei, não é possível fazer pela internet. Então, por isso que vai ser importante essa antecipação dos 3 meses, porque a pessoa não consegue fazer o cadastro, precisa do benefício. Mas aí, terminando a ideia lá do provimento, então a agência da Previdência Social não analisou os outros requisitos. Então, só analisou objetivamente ali a renda, não verificou a deficiência. E aí foi em grau de recurso. O que deve se fazer? Voltar para a agência para que seja feita essa perícia nesse beneficiário para se avaliar se está presente a deficiência. E isso ajunta analisando que o requisito miserabilidade foi satisfeito. Aí ela fala para voltar para a agência. Que é a próxima etapa necessária, né? Que já poderia ter sido feita antes, né? E já ter o deferimento consagrado em segunda instância. Mas é a burocracia. Faz parte. Agora imagina o tempo, né? Vai, volta, e aí a pessoa que precisa... Sim. Verba eminentemente de natureza alimentar, né? Bom, professora Luciana, nosso tempo já está chegando ao fim da nossa live. Estamos caminhando agora para o nosso encerramento. Quero agradecer demais a presença da colega, bem? E saudades dos nossos congressos presenciais. Né? Vai demorar um pouco ainda, mas... todo mundo junto e misturado. Sim, sim, sim. Mas tudo passa, isso também vai passar em breve. Vamos tirar muitas e enormes lições disso, né? Nossa evolução tecnológica, forçados, né? Temos contato aí com tantas coisas, tantas novidades, não é isso? Mas vamos ver depois que, né, de voltarmos, né, aos nossos momentos, congressos que vamos ter em breve, com certeza, né? Livros. Pode mencionar um pouco dos livros, das obras da doutora? Então, eu tenho o meu livro, que foi a minha dissertação de mestrado, até que nós fizemos o mestrado juntos, professora. Sim! Então, eu escrevi sobre o horrível acidente, aí estava aguardando como que ia ficar a MP que tratava, que muito não é fácil, não. É medida provisória 905, não é? Mudar. E aí, de repente, naufragou. Sim. Então, o auxílio acidente, esse livro, então eu estou atualizando ele. Nós, professores, a gente é uma atualização constante. Eu imagino seus livros. É uma atualização constante. Se for para a editora, já está desatualizado, né? Porque sai alguma coisa. Para fechar o livro, a gente tenta fechar o livro
vem uma novidade. Sim. Aí tem o livro a respeito da Emenda Constitucional 103, sobre a sua coordenação, também, que Muito foi, obrigado por participar. sim, foi bem importante. Foi bem importante porque foi logo que ela estava sendo aprovada. Então, creio que foi uma das primeiras obras que foram concluídas. Eu escrevi o artigo sobre benefícios por incapacidade. Então, é uma obra essencial para quem estuda direito previdenciário. E professor, seja qual for a área que o profissional atue no direito previdenciário, vai ficar aqueles que estudam. Agora, com tantas alterações, não dá mais para ser aquele advogado que faz todas as áreas e também o direito previdenciário. Não é possível. Exige um grau de especialização, até porque é perder dinheiro. Se não conhecer não só o direito atual, mas o que passou recentemente, porque é o tempus rest actum, né? A ultratividade das normas do direito previdenciário. As normas anteriores à reforma continuam válidas e aplicáveis para quem já adquiriu o seu direito, implementou o direito adquirido, não é isso? Então é de importância vital entender essa sequência de normas, compreender todo esse arquétipo protetivo que nós temos na Seguridade Social. Interessante. Justamente, perda do dinheiro e o prejuízo para o nosso cliente. Porque antes tínhamos que estudar uma norma. Então, depois da emenda constitucional, é a norma antiga, a nova, as regras de transição, as regras transitórias. Então, é preciso fazer pelo menos 7 cálculos para que uma aposentadoria seja analisada de uma forma, não digo nem completa, mas pelo menos uma forma que traga hipóteses ali para se verificar qual é a melhor aposentadoria para o segurado. Então, a melhor situação previdenciária. Que, então, a depender da sinalização, a diferença é enorme de valores, né? Sim, então aproveitem esse tempo em casa, aproveitem esse tempo que não tem o tempo do trânsito. Eu digo que assim, eu estou trabalhando mais agora em casa do que antes. Mas, e assim, porque eu estou estudando bastante, é tanto material rico, é tanto material pela internet agora que estamos tendo acesso. E aí, então, aliás, fica o registro na rede LFG, professora. Houve uma disponibilização de cursos gratuitos. Nós temos aí um recorde de quantidade de pessoas acessando cursos que foram disponibilizados gratuitamente pela rede LFG, que estão aproveitando, se deliciando com uma grande quantidade. Inclusive, o meu curso sobre a reforma da Previdência está com desconto ainda. É um desconto menor do que no início da pandemia, mas ainda está com desconto na rede LFG. Então, aproveitem esse tempo, quem está nos assistindo. Eu dou aula na graduação, os alunos estão sempre fazer uma forma de enviar o material, mas assim, é tanto curso disponível com um valor bem acessível, vários gratuitos. Então, temos que tirar o melhor desse momento. Nós temos que agir naquilo que a gente tem o poder de decisão agora. Então, olhar para nós, o que nós podemos fazer? Então, você vai sair melhor ou pior dessa fase? Tudo existe o lado bom, e esse deve ser o lado bom a ser buscado, né? Seu aprofundamento teórico, sua melhoria enquanto pessoa também, nós temos que pensar nesse lado, não é isso? Justamente. Olhar para si e assim, já que está em casa, estudem, aproveitem. E assim, a gente já passou quase 2 meses desse período de isolamento. Não se sabe mais quanto tempo, mas é a força do hábito. Ai, não consigo, pega um pouquinho a cada dia, mas assim, coloque o hábito, coloque um curso, uma live, 2 lives, é tanto material rico
Lembrando que os alunos. estudos são sempre coroados com sucesso, não é isso? Então, sempre buscar os estudos, o aprimoramento, vai encontrar no fim do túnel sempre um troféu que você vai ser contemplado. Sempre é importante isso, pensar em se atualizar. Nunca ninguém está em nível que não tem o que se atualizar. Sempre você tem algo para se atualizar. Sempre. E assim, eu agradeço demais o convite para participar, porque me fez assim pensar nessa questão do deficiente, pensar em como. Daí eu falei, gente, a gente tem que levar essa informação para a população, não só para os advogados, para os nossos alunos, mas isso, nesse momento, porque está todo mundo buscando R$600 de Corona Voucher. Quantas pessoas não poderiam estar agora com benefício assistencial? Então, fica a dica para quem está nos ouvindo. Sim, professora Luciana, nosso tempo de fato está acabando. Quero dizer que adorei. Foi muito bacana. Muito obrigado, minha amiga, ok? Eu adorei. Espero, né? Que consigamos estudar bastante, seguir as dicas da professora, não é isso? E quero mencionar aqui para os colegas rapidamente que existe um livro aqui da minha autoria, que é A Reforma da Previdência, pela editora Saraiva. Hein? Agora, 2020, essa obra tratando aí ponto a ponto sobre a reforma da Previdência, emissão número 103, não é isso? Bom, meus amigos, quero agradecer demais a todos, agradecer a professora Luciana, um forte abraço, nosso tempo já time's over, acabou. Professor, meus amigos, convite, época de Covid traz algumas coisas boas, e uma delas é essa energia que a professora nos trouxe hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. E muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. Nós temos aqui Flávia, Oliver, Aninha, Cássia, bem, professor Ézio, Bruno, Ana Melo, Flávio, bem, todos que nos acompanharam, meu muito obrigado, não é isso? E até o próximo evento Rede LV. Vários amigos aí nessa live. Estão? Professora Luciana, foi ótimo. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, minha amiga. Um abraço.